Começa agora na Mix o programa Mulher.com. Mulher.com. Apresentação Rosiane Tanque. Mulher.com. 20h01 hoje em ponto, né, gente? Sem horário político, sem atrasos. Boa noite para você que nos ouve pela Mix 770 AM, para você que já está ligadinho aqui na nossa live, na rede social, no Facebook, no YouTube da Rádio Mix. Uma ótima noite para você, obrigado pela companhia e hoje nós vamos ter um papo aqui super agradável. Quarta-feira é sempre um assunto novo, pessoas diferentes para conversar com a gente aqui. E hoje, gente, eu vou confessar para vocês que hoje eu estou até com vergonha, porque eu tenho aqui dois jornalistas experientes na linguagem, em falar em público, com voz treinada, uma coisa que eu não tenho, né? Então, eu tenho uma filha estudando fonoaudiologia, viu, João? E eu espero que no ano que vem ela se forme e eu consiga treinar um pouco mais essa voz. Mas vocês vão ter que, né? Não me comparem muito a essas vozes lindas que teremos aqui hoje ao meu lado, mas são dois amigos queridos. Eu vou apresentá-los para você. Graziela Félix, jornalista da Dínamos Assessoria. Boa noite, obrigado pela presença, seja bem-vinda. Boa noite, Rô. Boa noite a todos os ouvintes do programa Mulher.com. Primeiro quero dizer que é uma honra estar aqui com você. E quem foi que disse que a sua voz não é bonita, Rosiane Tanque? A gente odeia se ouvir, né? É. Gente, mas isso é muito comum. A primeira vez que a gente grava o áudio no WhatsApp, a gente leva um susto, né? Primeira vez que a gente eu preciso aprender a falar. Eu fui criada com uma avó que era meio surda, então, gente, eu falo meio alto, falo. Mas a sua voz é lindíssima. Tenho certeza que todos os seus ouvintes adoram. A noite. E meu outro convidado é também jornalista, também da Dínamos Assessoria, sócio da GRA, e agora também celebrante de casamento. João Paulo Barchega, boa noite, bem-vindo, obrigada pela presença. Boa noite, Rosiane, boa noite a minha sócia, Graziela Félix, né, a todos os ouvintes da Rádio Mix. Muito bacana estar aqui num programa que é voltado à mulher, né? Eu adoro falar para esse público, eu sempre preferi trabalhar com mulher, sabia? Olha que beleza. Hoje você tem duas feministas aqui. Não é, gente, sou fã. Mas o João é um homem feminista. Completamente. E olha a voz, gente. Como é aquele Roberto... Não, essa voz é sedutora. Da escolinha do professor, aquele que... Alberto Roberto. Não, o da escolinha do professor. A tostão da minha voz. Não lembro. Como ele chama? Zé Bonitinho. Olha lá a voz dele, um tostão da minha voz. Que seja pela voz, que não seja pela aparência, né? Imagina, João, quem tá vendo, João, homem bonito. Muito obrigado, então, pelo convite. Muito feliz de estar aqui e para falar desse assunto que a gente adora, né, Grazi? Olha, hoje vocês não assustem, viu, gente? Porque hoje o programa vai ser um pouquinho diferente. Hoje vai sair aqui, um palavreado diferente. Porra, velho, adorei tua presença aqui. Antes podia falar isso no rádio, será? Gente, falei porra. E agora? Pi. Eu quero saber de vocês. Hoje... esta palavra que era um palavrão, uma palavra obscena, sei lá o quê, hoje fala na novela, inclusive na novela das 9, lá o baianês, né, deles, é muito esse porra véi, não é nem velho, né, velho, é véi. No Vai Que Cola, por exemplo, o programa do canal Multishow, todo tempo ela fala, que porra é essa? Não é mais palavrão? É normal? Foi incorporado no linguajar? Como é que é isso? Nós temos algumas palavras que antigamente tinham essa conotação e que o uso fez com que elas se popularizassem e perdessem o grau de palavrão, né, do que ela pode dizer, algo sujo, algo feio. Eu me lembro que quando criança, eu estava no carro com os meus pais e a minha irmã e ela disse, porra. E o meu pai ficou horrorizado. E eu era criança e isso já se falava naquela época. Tem até
uma outra classificação. Tem gente que fala orra, né, para não falar, mas as pessoas falam da mesma forma. Então o uso fez com que o real significado, né? Orra meu. Com que o real significado fosse deixado de lado aos poucos, né? É claro que se a gente for buscar o significado em dicionários e coisas do tipo, a gente vai entender o que é que significa. Mas a maior parte das pessoas, quando a gente começa a popularizar termos como esse, não levam em conta o que é que isso significa. E aí vai caindo na boca das pessoas com uma outra conotação. Então, quando se ouve palavras como essa hoje em dia, a gente não é levado a pensar naquele real significado, aquilo que ela queria descrever lá atrás, né? E isso acontece com a maioria das palavras, né? A gente pode ver na língua portuguesa, por exemplo, o vós-me-se, que era lá atrás. Depois virou o você. Hoje é VC. Era né? vossa Mercedes no começo, né? Virou o C, né? C, agora ninguém fala, mas agora se digita. Pois é. E isso é um problema que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a partir do momento que você digita muito, você perde aquele treinamento de escrever. Verdade. E aí você acaba pecando bastante. Quando você no tem que mandar um e-mail na formal, gramática, né? Pois é. Eu tenho que reler meus e-mails, porque às vezes eu tá lá um VC, um Q, o E, só a letra Q, né? Mas então, você sabe o que eu faço para não cair nesse tipo de golpe, né? Que a gente acaba ficando condicionado a escrever dessa forma? O meu WhatsApp, por exemplo, hoje, eu o programei que toda vez que eu escreva tô, ele muda para estou. Tá, ele muda para estar. Então, algumas ferramentas... Por isso que as mensagens dele vêm todas certinhas, lá. Essa é uma dica, essa é uma das dicas, inclusive, que as pessoas podem usar. Porque se você não fizer esse tipo de condicionamento, esse tipo de programação, você vai escrever errado mesmo, porque a gente fala com velocidade, né, e escreve da mesma forma. Sim. Então, esse tipo de coisa a gente pode fazer. Agora, a Grazi falou do vossa Mercedes, que virou vós-me-se e tudo mais. A gente tem também um processo contrário. Dia desses eu conversava com um amigo e eu falei, coitada, ficou judiada, né? Ele falou, pelo amor de Deus, não se usa mais o termo judiar hoje em dia. Por quê? Eu espantado, falei, como assim a gente não pode falar fulano tá judiado? Ai, que judiação. Porque isso remete ao judaísmo, aos judeus. É como fulano, aquele lazarento. Pode falar palavrão aqui, gente? O programa é sobre linguagem, né? Tudo. O programa é sobre linguagem, então a gente pode falar. Não, mas lazarento é a pessoa... foi Lázaro que teve uma doença. Exato. Que ficou, né? Então, remete... só que virou depois um palavrão. Ai, seu lazarento. Como então, judiar. Como um xingamento. Como judiar, que tem uma conotação negativa quando a gente utiliza. Ele se remete à situação pela qual os judeus foram submetidos lá atrás, né, ao sofrimento, a uma época muito difícil da nossa história. Então, judiar também a gente não deve utilizar. Olha que coisa, se a gente não para pensar no que a gente fala, daqui a algum tempo as pessoas vão estar falando, porra, não vão saber o que significou lá atrás, né? Sim. Provavelmente. É a história do judiar. E você sabe que a gente precisa tomar muito cuidado, porque apesar disso estar se tornando muito popular, quando você está num ambiente de trabalho, por exemplo, você tem que tomar algumas cautelas. Você não vai falar porra meu numa sala de reunião. E quando você está falando muito, você acaba condicionado. Sim. Eu, por exemplo, sou uma mulher que falo palavrão. Meus pais não me ensinaram, mas eu falo palavrão. E vira e mexe, eu fico me policiando o tempo todo para não falar isso perto das pessoas, né? No ambiente de trabalho mesmo. Então, cautela. E, com certeza. Popularizou, mas cautela. Porque isso tem muito a ver, mais do que o que se diz, tem muito mais a ver com a cultura e a história de quem ouve. Eu me lembro que eu tinha um grupo de amigos que utilizava o termo muito, porque a nega foi lá e fez não sei o quê. O neguinho foi lá, não sei o quê, tal. Aquilo no início me chocou de uma certa forma, que eu falava, gente, não é possível que vocês falam isso como se fosse vírgula na frase. Porque a nega, o nego, não sei o quê, né? Isso tem um contexto, né? Isso tem uma implicação. E não, na boca deles não tinha uma conotação negativa, mas eu ouvia com muito peso aquilo. Então isso sempre me assustou. E eu dizia a eles, não fala isso, não fala isso. Não, fulano não gosta, fulano não liga. Então, a pessoa que ouve pode se ofender. E a gente não está ponderando isso, né? Com certeza. Eu quero só ler aqui, já que nós estamos falando sobre
linguagem nada é mais do que comunicação, o termo aqui, ó, o significado da comunicação, o conceito. Comunicação é um processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores por meio de signos e regras semióticas que mutuamente entendíveis. Trata-se de um processo social primário que permite criar e interpretar mensagens que provocam uma resposta. Hoje em dia, é difícil se fazer entender, né? Principalmente nas redes sociais. Sim. Se fosse uma prova de vestibular, um Enem, iam dizer que as pessoas não estão entendendo o enunciado. Como vocês veem, quero a resposta dos dois. Hoje, tirando esse momento agressivo que estamos vivendo politicamente, porque não pode se negar que existe sim muita agressividade, por vários motivos, por tudo que o país tem passado, enfim, graças a Deus acabou, vamos torcer para que tudo dê certo. Mas, você fala A, o fulano entende B e te responde o abecedário inteiro. Vocês acham que essa agressividade, essa forma aí de contestamento, é porque está atrás de uma tela de computador, de um celular? Se fosse cara a cara, não seria tão agressivo, seria mais comedido? Ou vocês acham que não, que o mundo realmente agora tanto faz virtualmente ou face to face, como é que é? Eu acho que as duas coisas. Eu e Graziella, nós gerenciamos algumas redes sociais de algumas empresas privadas e públicas. Cada vez mais a gente percebe que as pessoas não leem as postagens. Quantas e quantas vezes nos comentários nós temos que explicar algo que está claro na postagem? Principalmente quando se tratam de promoções e concursos, a pessoa olha a foto, quer ganhar aquele prêmio e não lê as regras que estão ali expressas na postagem, né? Então tem isso também. As pessoas, com a velocidade das redes sociais, elas querem consumir conteúdo com uma velocidade muito rápida, elas não leem mesmo e acabam perguntando ou cometendo gafes ali no espaço destinado aos comentários, né? Mas também é sim um espaço no qual o extremismo encontra uma proteção. Isso é, a pessoa está lá no ambiente da casa dela, no celular dela, onde quer que ela esteja, confortável, escondida, com a falsa impressão de que ela está protegida e que ali ela tem uma liberdade, né? Uma liberdade poética para dizer o que ela pensa sem mensurar possíveis implicações. E aí sim a gente vê pessoas enfiando os pés pelas mãos, trocando ofensas, passando dos limites. Então, assim... Engraçado que eles não percebem, né, que ofendem, né? Não percebe porque é o calor, é muito instantâneo, né? Eu pensei, escrevi, já postei, já foi. Depois que foi, que eu paro para pensar. Daí já foi printado. Já foi printado, aquilo já correu. Aí um amigo viu e disse assim: João, aquilo que você escreveu tá com uma conotação tão ofensiva, homofóbica, machista. E aí eu já escrevi no calor da emoção. E aí, como é que eu corrijo aquilo? Não é? Então... mas eu acho que tem um outro ponto que a gente tem que levar em consideração. Até um tempo atrás, a gente realmente achava que a internet era a terra de ninguém. Hoje em dia, as coisas mudaram. Já existem leis, né, inclusive. Vamos pegar aí, tem muita jurisprudência em cima disso. Vamos pegar aí o caso que aconteceu aqui em Limeira, no primeiro turno da eleição. Uma mesária fez um vídeo dizendo que teve fraude na urna eletrônica. Essa mesária, não sei porquê, no calor da emoção, muito possivelmente deve ter feito essa postagem, e ela foi gentilmente convidada, intimada pelo promotor eleitoral para comparecer e dar o seu depoimento acerca daquilo ali. Porque se existe fraude, a promotoria precisa averiguar. Sim. Então, certamente, no momento que ela fez aquela postagem, ela não parou para analisar a gravidade daquilo que ela estava postando. Então, assim, a internet, se até pouco tempo atrás não era a terra de ninguém, hoje a gente sabe que não é bem assim.
E ela alegava ter sido um ocorrido na Escola Técnica Trajano Camargo. E para o promotor, ela disse que ela ouviu falar nas redes sociais. Então, por isso, ela passou para frente, porque tinha muita gente falando. Então, implica, sim, uma séria irresponsabilidade quando a pessoa não checa, né? Ou quando não se aprofunda para emitir a opinião. João, isso que você comentou, que as pessoas não leem, é muito engraçado. Outro dia eu vi um post assim, né? Tipo esses clubes da Luluzinha, o pessoal posta, então assim, vendo bolo de cenoura. Entregas quartas-feiras, período da tarde, R$8, não faço entrega. A pessoa pergunta assim, tem de chocolate? Você entrega às 8 da noite? Qual o valor? Tá tudo escrito no post, né? O sabor, o horário de entrega, o preço, retirar no local. Você entrega. Quer dizer, ninguém realmente lê. Se principalmente tem uma imagem, se você fez o post com uma foto ou uma artezinha qualquer, eles leem lá ou vêem a imagem, porque ninguém mais gosta de ler, né? Exato. Gosta de ver a figurinha, como a gente diz. E daí vem... A gente percebe que muitas das confusões saem daí, né? Da falta do entendimento, da falta de ter lido, ter gasto aí 5 minutos, 2 segundos numa leitura rápida e cria-se total confusão. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Mas é por conta disso. A gente fica o tempo todo conectado, o celular está ali, 1001 coisas para fazer, a gente está muito sedento de informação e aí na hora que você está na rede social não é diferente. Você acaba não tendo, abre aspas, tempo disponível para, fecha aspas, para ter uma leitura completa daquele post de 3 linhas. Sim. Dia desses, um amigo me procurou e disse assim, você viu, João? Fulana está com câncer. Eu falei, não tá. Eu estava com ela ontem, ela não tá. Ela está, ela postou no Facebook. Eu falei, não é possível, ela não tá. Eu estive com ela ontem, ela teria me dito, tal. Vamos entrar agora no Facebook da fulana. Entrei, era aquelas postagens assim, do Outubro Rosa. Descobri uma causa... que compartilha, se você... Aí no final, apenas na última frase, diz isso. Compartilhe, cole no seu mural, passe essa mensagem à frente e tal. Ou seja, ele não leu e saiu espalhando uma versão que não era real, não é? Então, imagina a proporção que a falta de interpretação de texto pode ganhar, né? Eu estou vendo aqui na live algumas professoras... Viu, Regina Chinor? Obrigado pela audiência. Se alguém quiser mandar perguntas, eles estão aqui à disposição. Podem enviar as perguntas aqui para quem está na live. Quem está nos ouvindo, o WhatsApp da Rádio Mix é 34044000, que não está conectado, mas já estou conectando aqui. Se alguém quiser mandar mensagem, estamos à disposição. Crianças, e a linguagem corporal? Como que o corpo fala? Eu tenho uma passagem, eu não sei se ela está me ouvindo aqui, a minha prima, a Lica, quando casou, eu lembro que foi o seu Fernando Scalé que fez o vestido dela, e eu fui até lá onde ela estava se arrumando, no ateliê do seu Fernando, ela falou, ai, você gostou, tô bonita? Eu falei, está linda. Ela falou, agora eu acredito, porque você não consegue mentir com os olhos. Se ela tivesse feia, ia falar, ai, você tá linda, mas ela ia ver nos meus olhos que eu não estava falando verdade. Eu gravei isso, já faz... O Felipe já tem 30 anos, faz mais de 30 anos que ela casou, e isso eu fiquei pra mim. Então, não é só os olhos que falam, né? Os músculos da face, que mais? O corpo todo, quais partes do corpo falam? O corpo todo, o conjunto todo. Há uma pesquisa da Universidade da Califórnia que diz que 55% do que o nosso interlocutor, do que a pessoa que está conversando conosco entende, é o nosso corpo que está passando para ela. Apenas 35% é a nossa voz e 7% o conteúdo. Ou seja, é muito expressiva a nossa comunicação. 55% então do que eu digo a pessoa entende pelo meu corpo e pela minha expressão facial. Então, o que a gente costuma dizer para as pessoas? Não esconda o seu corpo precisa falar. As pessoas reclamam muito das mãos, né, Gra? Eu não sei o que eu faço com as minhas mãos, eu estou falando, eu não sei o que eu faço, se eu escondo, se eu coloco nos bolsos. Dá licença, isso vocês ensinam no curso de oratória, né, que vocês
fazem? Na Dynamos nós temos duas soluções de comunicação. Uma são os cursos, que são de 8 horas, voltados à oratória, né? E também a cerimonial e protocolo. E os treinamentos, que são em menor carga horária, voltadas às demandas de cada empresa que nos contrata. Então nós formulamos os treinamentos e aplicamos com meio período, né? Eu já vi você fazendo algum, acho que vídeo, falando desse problema das mãos, que as pessoas não sabem onde pôr as mãos. Exato. Isso é realmente... Eu não tenho muita habilidade de falar em público. Falo se precisar, mas não morro de paixão falar bem a verdade. Mas realmente dá aquele friozinho, né? Você fica... Você não sabe o que se faz com a mão, você cruza o braço, você enfia a mão no bolso, que não pode enfiar a mão no bolso. Isso. Tem gente que coloca as mãos para trás. Tem gente que fica tec numa canetinha, irritando quem está ouvindo, porque aquele barulho deixa você louco. Com o projetor de slide. Sim. Posicionamento de mãos, Rosiane e ouvintes, é sempre na frente do tronco, acima da linha da cintura. Essa história de falar, eu gesticulo porque eu sou minha família é italiana, tal. Todas as famílias gesticulam, gente, isso é uma bobagem. Os japoneses, que são mais comedidos, gesticulam. Nós, brasileiros, que somos, né, de uma zona tropical, gesticulamos. Os italianos gesticulam. Todos gesticulam. As mãos devem nos auxiliar a contar as histórias. Ah, mas João, eu fico constrangido. Com uma mão eu gesticulo bem, com a outra não. Posso ter algo em mãos? Tenha algo em mãos. Uma caneta, desde que não seja essa do tec-tec, posso tê-la em mãos. Um passador de slides, posso tê-lo em mãos. O que é muito feio, principalmente quando a pessoa se dedica a dar aulas, a dar palestra, é ela segurar uma folha de sulfite A4 e ficar ali o tempo todo colando. Então isso é muito feio, né? Uma colinha pode ser um papel bem pequenininho, a gente costuma brincar aquele que o Faustão usa, que mostra aquela colinha. Mini, só em tópicos, aquilo perfeito. Agora eu vou te contar um segredo. Que mensagem você passa para sua plateia fazendo tudo isso? Segurando um papel, você passa o seu corpo está falando o quê? Eu estou seguro, eu estou com medo e eu preciso ter algo em mãos? O que o seu corpo fala para esse espectador? Quando você esconde as mãos, isso denota insegurança. Eu estou querendo fugir. É quando, como nós cruzamos os braços assim na direção do peito, sabe, fechamos assim. No âmago. No âmago, né? Nós queremos nos esconder, nós queremos nos guardar, eu quero sumir dali. Quando a gente se solta e utiliza as mãos, isso dá um empoderamento. Se eu me escondo em insegurança, incerteza, ele não tem certeza do que ele está falando. Ele não me convence, ele está se escondendo, ele está se protegendo quando ele cruza os braços, né? Quando ele se solta e começa a gesticular, é segurança, é domínio de plateia, ele está à vontade. O segredo que eu ia contar. Eu assessorei um presidente da Câmara aqui em Limeira por um tempo e ele fazia discursos assim belíssimos. Qual não foi a minha surpresa quando eu descobri que ele segurava uma moeda de R$1 com um dedão na palma da mão durante os discursos deles. Então, ele ocupava a mão. Uma vez que o meu inconsciente entende que essa minha mão está ocupada, a minha mão direita, no caso, está ocupada, a minha mão esquerda, ela gesticula automaticamente e eu fico mais solto. Mas olha que interessante. E ela ajuda na fala, né? Ela ajuda total na sua comunicação. Quando você vai contar 1, 2, lá atrás, você vai fazer referência, você está usando o seu corpo para comunicar, porque, só lembrando novamente, essa pesquisa, ela chama muito atenção, porque são 55%, ou seja, você se prepara para fazer uma palestra e só 7% do que as pessoas entendem é o conteúdo. Olha que grave. E as pessoas não têm noção disso, né? Do que fazer e tudo mais. Por isso que tem que fazer os cursos de oratória da Dynamos. Ah lá. Põe a musiquinha aí, põe o plim-plim do Jabá. Aliás, nós temos uma palestra dia 13, gratuita, né? Ah lá, pessoal, na CIAI, convite para vocês. Associação Comercial e Industrial de Iracemápolis. O corpo, né? Nós vamos falar sobre o corpo, sobre a oratória, né? A arte de falar em público é gratuita. No dia 13, é uma terça-feira? Às 19h30. Às 19h30. E aí, recuperando o que você disse lá no começo sobre os olhos, né? Que a sua prima falou dos olhos. E nós temos um ditado que diz que os olhos são a janela da alma, né? E é exatamente isso. Quando a gente não estabelece contato olho no olho com as pessoas que estão nos assistindo, na sala de aula, acompanhando a nossa palestra, fica frio.
A gente não cria vínculo, e vínculo é fundamental quando nós estamos falando com alguém. Então, se eu fujo o olhar, ele não está tendo certeza, ele está buscando alguma informação. Se eu estou ali com o olhar, olho no olho, dizendo alguma coisa, eu estou convicto, eu estou certo, eu estou te convencendo, porque eu estou te olhando no olho, eu não estou fugindo. Havia uma antiga técnica de oradores que dizia o seguinte, ou para professores, que dizia o seguinte: você deve estabelecer pontos no fundo da sala, e enquanto você fala, você vai passando o olhar por esses pontos, porque a plateia vai entender que você está olhando para todos. Isso é uma grande bobagem, porque a primeira fila vai perceber que você está no automático, você não estabelece contato algum com as pessoas que estão ali na frente. Então o ideal é que você estabeleça contato olho no olho com todas as pessoas da sua plateia. Se for uma plateia muito numerosa, você passa pelos pontos da sala, obviamente, né, localizando alguns olhos que estejam contigo, porque é dali, inclusive, que você tira as percepções da pessoa em relação à sua apresentação. E essa técnica, o João está falando de plateias, né? Mas essa técnica é conversa entre duas pessoas. Fala, não tem coisa pior do que você está conversando com alguém ou alguém fica falando assim, dá a impressão que a pessoa está mentindo. Não é? Não mas tem gente que não fala, gente, tem gente que não olha. Você percebeu que às vezes você está num consultório médico, o médico está falando, não olha no seu rosto? Várias vezes. E não é horrível? Você não se sente desprestigiado, tem vontade de não voltar mais? É isso, é o vínculo. Aqui eu tenho hora, não posso olhar toda hora, porque eu tenho que ver aqui, você tem perguntinhas, viu? Vamos lá, vamos lá. Ó, a Denise Ragazza mandou dizer pra você que sabe quem é e que ela acha que era dólares. Se fossem dólares, Denise, tá valorizado, hein? Tomara que ele ainda os tenha. Nossa querida amiga Amanda Abreu tá dizendo que hoje tem com convidados de alto nível, que são excelentes profissionais. Olha aqui. A minha feminista preferida. Um beijo pra ela, muito obrigado pelo prestígio. Pessoal, e hoje, pessoal é bom, né? A gente às vezes fica com essa mania de falar em pessoal. Roupas. Quando você se veste, você também... Eu lembro muito isso quando eu trouxe a Glória Calil. Você chegou aí naquela palestra? Não foi. Alguns anos atrás, quando eu trabalhava no Jornal de Limeira, eu trouxe a Glória Calil e fizemos uma palestra. Sou fã da Glória. E ela falou muito que quando você se veste, você para um evento, você quer passar uma mensagem, lógico. Ela disse, inclusive, uma mulher acima de 40 anos pode ter um corpo maravilhoso, ela pode ter pernas lindas, mas ela não tem mais idade para usar certos tipos de roupa. Hoje, a gente vê assim, vamos dizer, apelações, assim, uma vestimenta vulgar por parte de algumas pessoas, principalmente de jovens. Como que é visto isso para a pessoa que está de fora? Como é essa leitura? Você sabe me dizer? Ela está querendo... Tem aquela coisa, já que a gente falou de feminista aqui, eu lembro quando eu fiz o meu TCC na faculdade, nós fizemos um programa de rádio, inclusive, que chamava Menor Uma Questão Maior. Nós entrevistamos adolescentes que estavam na FEBEM e tal, e tinha muitos que estavam ali, tinham estuprado e aquela coisa. Ela estava de minissaia e ela pediu. Não é porque uma mulher ela está mostrando o corpo, lógico, ela não está pedindo nada. Mas o que essa jovem, essa menina hoje em dia quer passar? A leitura, assim, en passant que se faz, quando você vê pra rua um super decote, uma micro saia, dá para entender o que é isso tudo? Então, fale você, mulher. Essa é uma questão muito particular, sabe? Porque é muito machismo dizer que ela usou uma minissaia e pediu para ser estuprada. Não, isso é absurdo. Isso é um machismo assim, não, isso sem aí, limite. Isso aí é o estuprador que fala. Nós vivemos, óbvio. Mas eu acho que aí a gente vai para outro ponto que a gente tem que levar em consideração, que é a educação. Como é que esse homem foi educado e como é que nós, mulheres, fomos educadas para olhar para essa pessoa que está com uma roupa mais curta e julgar? Que tipo de educação nós recebemos? E por que a gente está julgando? Ela não está pedindo nada. Ela não pediu para ser estuprada, ela não está pedindo para ser julgada.
enfim, de diversos outros temas, que eu não vou ficar falando palavrão aqui, a gente vive num país tropical. Hoje pode. Se a gente for no Rio de Janeiro, é muito comum as mulheres andarem de biquíni, entrarem nos estabelecimentos comerciais de biquíni. É lógico também que eu não estou falando aqui pra gente ir com uma mini saia no ambiente de trabalho, não é isso. Eu estou pegando o seu exemplo que você falou, a pessoa está andando na rua de saia curta, com decote. Então eu acho assim, eu acho que tudo começa da educação. A gente não é ninguém para julgar, então a gente começa por aí, não tem que olhar, não é a roupa que vai fazer o caráter da pessoa, não é a roupa que vai dizer quem é a pessoa. É óbvio que a gente tem que tomar cuidado, sim, porque a roupa passa a imagem. Qual é a imagem que a pessoa está querendo passar com esse decote? Ela está querendo... Qual que é o objetivo? A primeira coisa que a gente tem que perguntar, qual é o objetivo? Ela está indo numa balada, vamos colocar aí um exemplo, e está querendo seduzir. Vamos pegar o exemplo de uma mulher que está usando decote. Tem muita mulher que nem usa decote e consegue atingir esse objetivo de sedução lindamente. Eu coloquei esse exemplo porque isso a gente vê muito, né, Gra? É uma coisa corriqueira, normal, inclusive em redes sociais. Sim. Gente, vocês lembram daquele caso da menina... Triste. É triste. Vocês lembram do caso da menina que havia desaparecido, saiu da cachaçaria em Piracicaba e não chegou em casa? Sim, eu fui cobrir esse caso. Gente, no dia que acharam o carro da menina, eu vi a reportagem no G1 abrir. Eu choquei com os comentários. Se tivesse na igreja, não tinha morrido. Saiu do bar, tinha que morrer. Olha, uma mãe lendo isso. As pessoas são muito equivocadas. Né? Se não tivesse enchido a cara... Gente, ela estava ali... Quantas vezes eu sentei numa mesa de bar e não tomei álcool? Sentei, tô batendo papo com amigos. Então, fora comentários assim... muito piores do que isso. Então, eu quis aqui abordar esse assunto com vocês, porque é uma coisa que se vê muito, se ouve muito, e para nós, né, Gra, mulheres, isso é muito degradante, muito deprimente. Mas como a gente está falando de linguagem, eu queria saber, que eu tenho um amigo que é diretor de uma escola de periferia, e é um bairro assim, né, meio barra pesada, como se diz. E ele falou que ele tem que ficar as meninas vão com short muito curto, da escola não é lugar, então ele manda pôr. Só que ele falou que às vezes você precisa chamar a mãe, os pais. A mãe vai para uma reunião da escola vestida como uma adolescentinha, com shorts muito curto ali, enfiado no bumbum, uma mini blusa. Quer dizer, isso que você falou, o que aprende em casa. Nós não estamos julgando, é um outro contexto, é uma outra vida que a gente não está acostumada. Mas é normal e para eles não estão passando nenhuma imagem. Ela se veste assim, como você falou, está calor, ele fica... As pessoas, eu tenho uma prima que é diretora também de escola, ficam bravos porque não é vestimenta adequada para dentro de uma escola, nem do aluno e nem da mãe do aluno para uma reunião. Eu acho que é questão de regras também, né? Quando a gente estuda, a gente sabe, pelo menos eu estudei a vida toda em escola pública. E na minha época ainda, as pessoas falavam muito do Perses. O Perses era grande referência por conta da Dona Minerva, né? Que era muito rígida e tudo mais. Então era uma grande referência para nós, outras escolas, né? Eu estudei em 3 escolas diferentes. E a gente tinha que cumprir as regras que eram ali impostas. Tem que usar uniforme, o short até o joelho. Nesse caso específico, que existem regras e que você está ali estudando, você tem que cumprir. É lógico que você não vai com um shortinho curto. Agora, se no ambiente que a pessoa vai num barzinho, por exemplo, não tem regra nenhuma... Não há problema. É o gosto dela, é muito particular de cada pessoa. E aí cabe a nós, por isso que eu falo que vai além a educação. Cabe a nós sermos educados e não ficar apontando o dedo e nem julgando. Então, mas nós não chegamos ainda no que eu queria que vocês... Você falou do dress code, o código. Não, por que será o machismo? Por que existe esse julgamento exacerbado? Por que as pessoas se preocupam tanto com isso? Com essa linguagem corporal da vestimenta? Aquilo você acha que
Tipo assim, ela tá com um shortinho curto, mas ela pode, porque ela tem uma perna bonita e eu não tenho. Será que é inveja? Ou assim, ela tá gorda e ela não tá nem aí. Eu tô gorda e não tenho coragem. Vocês acham que se envereda por esse lado? É porque é uma forma de comunicação também, né, Rô? Do inglês, eu citei agora, é o dress code, é o código. Você está querendo dizer algo. Assim como nós falamos verbalmente com o corpo, a gente diz coisas com as roupas que a gente usa também. Eu já deixei de contratar uma pessoa, eu chefiava o cerimonial da prefeitura municipal e eu entrevistei uma jovem que estava com um moletom preto com capuz e usando o capuz. Eu, João, precisava, no cerimonial daquele momento, pessoas formais, clássicas, que me auxiliassem, inclusive, na recepção de autoridades municipais, estaduais e federais. Cheguei algumas vezes a receber aqui governador, recebi presidentes de outros, governadores de outros países, prefeitos de outros países. A comunicação que ela me passou na entrevista de emprego foi a suficiente para eu entender que não cabia. Com certeza. Ou seja, ela poderia aprender, eu poderia auxiliá-la nessa caminhada, sim. Só que naquele momento em que eu precisava de alguém muito pronto, ela não serviu. Ela me passou uma comunicação pela roupa dela. Eu citei agora a minha passagem pela Câmara Municipal. Naquela época, o presidente em questão me pediu para dar um curso para os estagiários que entraram lá e que não se vestiam com roupas sociais. Esse é um assunto delicadíssimo quando a gente fala do ambiente corporativo, quando a empresa ou a instituição pública não fornece as roupas, não fornece os uniformes, né? O que é que a gente sempre diz? Você comprar uma roupa mais formal, uma camisa, um tailleur, seja lá o que for, mais clássico, é um investimento em você. Por mais que a empresa não te forneça o uniforme ou essa roupa mais clássica, você comprando aquela roupa para utilizar em ocasiões muito específicas, você está investindo também no seu lado profissional. Então as pessoas precisam sim prestar atenção nisso, porque a roupa passa uma comunicação e muito forte. Dia desses, eu fui dar uma entrevista para Flor, a apresentadora Flor, na Rede Família. Eu cheguei, ela me disse assim, não precisa nem falar que você veio falar de comunicação, né? Eu falei, por que não? No Oi isso, né? Ela disse, você veio de azul marinho. Então algumas pessoas... É a cor da comunicação. É o azul marinho. Então, algumas pessoas fazem, inclusive, uma leitura mais aprofundada do que as nossas vestimentas querem dizer. Parece fugaz, parece fútil a gente falar de roupa, mas ela passa uma mensagem extremamente expressiva e as pessoas precisam sim prestar atenção. Principalmente no ambiente corporativo, né? Exato. Principalmente. Vocês viram como a hora passa, gente? 20 horas e 38 minutos. Eu vou só dar uns recadinhos aqui dos nossos patrocinadores e a gente já volta. Quer viajar? Você tem que se programar, gente. E o melhor lugar para você programar a sua viagem em Limeira e região é Dauras Turismo. Quer mandar seu filho para a Disney? É o sonho de todo adolescente, né? Fazendo 15 anos, quer ir para a Disney. Então se programe desde já, faça a sua poupança. É Disney Julho 2019, Top Team, a viagem dos sonhos. Lembrando que Dauras Turismo tem guia acompanhante desde Limeira, ônibus exclusivo de traslado que te leva ao aeroporto. Você tem todo o acompanhamento lá e sempre a tia Marcela e o DJ Freeway, que está sempre junto. Então, quer viajar seus filhos com segurança? Me fugiu até a palavra agora. Com segurança, é Dauras Turismo. Quer saber mais? O telefone é 3404-8494 e fica no Largo da Boa Morte, 128. Dauras Turismo, viajando entre amigos desde 1987. Pessoal, a Comarte Congelados pediu para eu dar um recadinho muito especial para vocês. Se vocês disserem que ouviram aqui no programa Mulher.com, vocês terão desconto nas suas compras lá. E você sabe que o melhor congelado de Limeira é na Comarte. Você não precisa comer comida congelada sem gosto. Elas são feitas com produtos naturais de altíssima qualidade. A Comarte está no mercado desde 1986 e também tem delivery.
delivery, é só ligar 3441-0112. E fica na rua Pascoal Marmo, 978, no Jardim Piratininga. Fala que ouviu aqui no programa Mulher.com, que a Marina vai te dar um desconto lá, hein? Com arte. Mônica pede para avisar que ela já está vendendo os tickets da primeira paella caipira em prol da festa de Natal do nosso lar. Você pode pegar o seu marmitex no local. Um marmitex custa R$ 30,00, 2,50. Vai ser no dia 9 de dezembro, das 10 às 14 horas. Quer adquirir desde já? Liga para a Mônica no 19 99369 1360. E eu quero lembrar também que está rolando 2 sorteios no nosso Instagram. Parceria com a Paris Luxo. Na quarta-feira que vem, nós vamos fazer o sorteio ao vivo aqui no programa. Uma bolsa Valentino, uma réplica, em couro, uma bolsa linda, azul. Entra lá no Instagram, programamulher.com, você vai ver a bolsa, participa. E um sorteio que começou hoje em parceria com a Tibu Boutique, que é uma calça jeans no valor de R$ 180. Você vai poder escolher a sua calça do seu tamanho, tá? Não tem essa não, que você usa 36 vai ganhar uma calça 40. Você vai escolher. Então, entra no Instagram do programa Mulher.com e participe desses sorteios. Boa sorte e lembrando que é ao vivo aqui, hein, gente? Sem mutreta. (20 horas e 42 minutos), viu, João? Quando uma das coisas que eu comecei aqui no programa, trocando ideia com o Diego, aqui que é o diretor comercial da casa, como a gente vai fazer a questão dos patrocinadores? Vamos gravar vinhetas, não vamos gravar vinhetas? Ele me falou, testemunhal é sempre legal. Então, eu tenho feito. Você viu que às vezes aqui eu não... o texto é básico e eu coloco aqui as minhas considerações. A gente sempre testa os produtos, que nem Dauras Turismo, eu já conheço há anos, com arte, todos que já passaram aqui. Isso agrega valor demais nessa comunicação? Passa a verdade, né? A gente costuma falar para os nossos alunos lá nos nossos cursos que quanto menos engessado, quanto menos produzido for, mais real fica, mais sincero fica e mais transparente fica. Isso é jabá para mim agora, tá, Grazi? Você pega, por exemplo, um vídeo muito produzido que passa lá na sua timeline do Facebook, você vai falar, é propaganda. Tem alguma coisa por trás, investiram muito dinheiro nisso. Se tem um vídeo que a pessoa gravou no selfie todo tremido, você para ver. Tem um quê de tá natural, tá espontâneo, é mais próximo do conteúdo que eu quero consumir. E os presidenciáveis, né, os candidatos nessa eleição, fizeram muito dessa forma. Nós vimos muitas propagandas eleitorais feitas de uma maneira que parecessem ser amadoras. Né? Embora não fossem. Quando nós vemos, por exemplo, o governador eleito João Dória gravando vídeos, vários no carro, indo para cidades. Né? Não era ele gravando, certamente era um assessor que deu o tema, deu a pauta, deu o direcionamento para aquela cidade para onde ele iria, né? Mas ele estava no carro gravando, tremido, passa uma informalidade, né? Passa barulho de estrada, não transparece que tem uma produção por trás, uma preparação por trás, e é isso que chega mais nas pessoas. E quando eu estava formatando esse programa, foi exatamente isso que eu quis. Até quando vocês chegaram, que eu falei, gente, não tenho perguntas prontas. Alguns entrevistados, que você vai me perguntar. Lógico, a gente tem uma pauta, você estuda, né? Claro. O assunto. Mas eu sempre quis isso, como se eu estivesse no sofá de casa, um bate-papo. Então, conforme o assunto vai se direcionando, as perguntas vão surgindo. E eu acho que tem agradado, as pessoas têm gostado. A Valéria diz aqui, eu vi que ela está online, que ela adora a minha gargalhada quando eu fico gargalhando aqui. Então, é isso que eu gosto de passar para o pessoal, não essa coisa engessada. Eu acho que isso faz parte...
essa comunicação que a gente passa, tudo isso que a gente transcende, no meu caso aqui como jornalista, num programa, ou seja, uma digital influencer gravando vídeos, isso engloba a personalidade? É a autenticidade da pessoa, né? Você sabe que você falou de de digital influencer, tem muitas que nos perguntam: nossa, mas eu fico meio tímida de gravar vídeo, eu até consigo fazer stories, porque ali eu tô falando cara a cara com quem tá me vendo, eu consigo fazer isso. Quando eu tenho que gravar o vídeo para um cliente, eu já fico um pouco mais insegura. Por quê? Ela pensa que para gravar esse vídeo, sei lá, de 1 minuto e meio para o cliente, uma produtora gravando a digital, que vestir uma persona jornalística. Só que não, o cliente contratou para fazer de que forma? Dando a gargalhada dela, porque houve essa interação, houve esse vínculo, e eu gostei do seu perfil. Então é isso, sabe? Quanto mais autêntico você for, quanto mais natural você for, mais você consegue conquistar quem é que tá te vendo, quem é que tá te ouvindo. E tem que ter coragem, né? Porque tem muita gente que fica tímido na hora de gravar. E a gente tem que usar essa ferramenta poderosíssima que é o nosso smartphone para se mostrar e para se vender. Ô, Gra, você conhece um Instagram, Alexandrismos? Não. Eu acho que ela chama Alexandra, inclusive. Ela é, inclusive, no feed dela, lá no perfil, tá escrito gordofobia é crime, alguma coisa assim. Ela é uma moça fora dos padrões normais, vamos dizer assim, que sofreu muito na adolescência. Dos padrões impostos pela mídia. Exatamente, eu viajei, né, falar nesse normal. No cabide, né, que é a indústria da moda. Sim. Ontem eu curti, ela pôs uma foto, ontem, de calcinha sutiã. Ela tem barriguinha, eu não sei, acho que ela é jornalista. Ela deve ter mais de 30 anos. E outro dia ela pôs uma foto de quando ela era adolescente, um calor da porra. Ela de moletom na escola e ela se libertou. E hoje ela tem muitos seguidores, ela tem muitas marcas plus sizes que procuram, ela fotografa, ela é bonita, ela tem tatuagem, ela tem um cabelo transado, ela tem... o que ela passou? É isso. Representatividade. Exatamente, ela passou ela não fez... Porque quando você se molda, né? Eu preciso ser assim para agradar o outro. Não tá agradando ninguém, né? Nem a você mesmo. Principalmente nas redes sociais. Primeiro porque a máscara cai. Você tá engessadinho ali, vai chegar um momento que você vai encontrar com o seu seguidor, porque você não sabe quem é o seu seguidor. Sim. Ele sabe quem é você não sabe quem é ele. E aí você encontra, ele vai ver que é outra pessoa, ou seja, é um fake. E aí você vai perder seguidor, não tem a menor dúvida. Mas eu acho muito bonito esse movimento de a mulher se mostrar e de sair desse padrão. Você tem percebido, você tem notado que é uma tendência? Sim. As mulheres têm feito isso, justamente por conta disso. Acho que tanto padrão na nossa cabeça e que nos deixou tão insegura que agora parece que o negócio tá revertendo. Segue ela, você vai gostar desse Instagram. Tem uma outra também, a Mabotan, que ela é ex-bulímica, que hoje em dia ela tem uma pochetinha aqui que ela ama, porque ela, desde os 12 anos, que ela achava que ela tinha que ser modelo, ela vomitava para ficar magra. Ela achava o diário dela que todo mundo, que ela tinha que ser magra, que ela não podia comer. Então, aonde vai... essa moda que dita, essa moda que obriga, né, que castra cada um para ser diferente. E, ao fim, você se veste de uma capa, mas a linguagem corporal é outra. Te entrega, né? A Grazi colocou muito bem, né? A voz é outra. Não adianta você forjar um personagem que em determinado momento a sua fantasia vai cair, né? E isso tem sim muito a ver com a comunicação que a gente está falando aqui. Não adianta eu ser a Rosiane Tanque e chegar aqui e não poder dar a minha gargalhada. Não vai ser autêntico, não vai ser natural. Não vai ser natural. É como a gente fala lá para os nossos alunos nos cursos, né? Uma das técnicas para tornar um discurso atrativo é você colocar pitadas de humor. Mas se no meu dia a dia eu não tiro risada dos meus amigos, por que é que eu vou me aventurar a fazer gracejos na frente de uma plateia numerosa? E não vai ter graça alguma, inclusive. Vai ficar fake. Eu vou cometer uma gafe, não é?
eu me coloco Chega diante de de um fake risco. news. Então, assim, a autenticidade é o que te faz mais próximo da sua plateia, do seu público, para criar o vínculo que é o que é necessário quando a gente está falando de comunicação, né? Olha, tem um colega nosso aqui, jornalista Cristiano, falando boa noite. Gostaria de saber como o Jampa se mantém tão disciplinado no universo cheio de vaidade. Responde pro Cristiano Coque-Vita. Eu acho, Cris, um grande abraço para você, tô com saudade de você. Um beijo, Cris. Eu acho que o segredo... Grande guerreiro. Ele é um grande amigo. Um dos melhores e maiores jornalistas dessa cidade, um dos melhores textos que essa cidade sem já dúvida, viu. É unânime isso. Cultíssimo, né? Cultíssimo. Então, o segredo, Cris, eu acho que está na autenticidade de tudo isso que a gente está dizendo aqui. Que é, sim, conhecer essas técnicas, saber interpretar o que tem de verdadeiro, o que tem de falso, para a gente se posicionar, não é? E fazer uma filtragem violenta, porque você sabe que precisa, né? Mas você sabe que o Cris está falando da disciplina do João. Às vezes as pessoas têm uma ideia de o João ser, pelo fato de ser professor de oratória e ser todo, né, um gentleman, um lorde, que de repente ele pode ser assim 100% do tempo. Ele é engraçadíssimo, ele faz piada o tempo todo, ele faz palhaçada o tempo todo. Então é possível ser desse jeito e ter pitadas de humor de um jeito autêntico. Se outra pessoa tentar copiar, vai ficar fake. Vai ficar fake. Mas me fala, aqui entre amigos, quando vocês estão nas suas rodinhas lá, tomando um vinho, ele fala coloquialmente, ele fala que, ele vai... Só fala bobinha. Não, eu quero saber se o português continua impecável, correto. Continua. Se ele só fala você ou ele fala, ô Graça, você vai lá. Não, ele nunca fala esse você vai lá. Não, ele fala você vai lá. Esse é o Ele João fala, Paulo. Grazi, você pode, por gentileza? E ele não bebe, gata. Ele não bebe. gente. Então, ele sempre vai falar assim o tempo todo. Isso é defeito É qualidade. ou qualidade, né? Depende Alguém da... precisa dirigir, amigo. Não beber hoje é bom. Olha lá, o Cris que respondeu aqui, valeu, amo vocês. Beijo, amamos Cris. você, Cris. Quero aproveitar, Rô, para mandar um beijo para Carolina Abreu, uma grande amiga de São Paulo, Tá aí na live? que tá aqui na live, mandou um coração aqui pra gente, fez faculdade de bom. jornalismo comigo lá na PUC Campinas. Um grande beijo, Carol. Você também é filho da PUC? Você Eu também sou é filho da Gra? PUC. Não, eu sou filha do Isca. Filha do Isca. Eu somos filhos da PUC. Eu e João. E João. Vamos ver se tem mais recadinhos aqui. A faixa da Beck é azul dos formantes de comunicação. Lembra, amiga? Valéria falando. Isso é muito importante. Tem algumas pessoas que utilizam no smoking faixas coloridas. Né? A gente está falando de dress code aqui, né? Gente, smoking é sempre faixa preta, tá? Faixas coloridas são para formaturas, pelo amor de Deus. Não, vira brega, né? É. Fica uma coisa over. Ô, Rô, deixa eu aproveitar e fazer um outro jabazinho, que a gente está falando de autenticidade, né? De como se portar em vídeos e tudo mais. Projeto novo da Dynamos em primeira mão, a gente está contando aqui para você. Eba! A gente está planejando ainda, está estruturando, mas no começo do ano que vem, primeiro semestre, tem curso novo que é voltado justamente para isso. Como você gravar vídeos, comunicar com o seu público por meio de vídeos. É justamente para atender esse pessoal que precisa gravar, que quer se comunicar e que tem uma certa timidez na frente das câmeras. Falar em gravar vídeos, como vocês veem essa... Todo mundo hoje em dia quer ser digital influencer. Eu sou digital influencer, a pessoa tem 1000 seguidores na rede social e está escrito lá no perfil dela que ela é digital influencer. Isso é um sonho, um desejo, O que é isso? É como modelo, né? Não teve uma época que todo mundo queria ser modelo? Paquita da Xuxa e tudo mais. Só que é uma profissão, e aí a gente precisa deixar claro que é sim uma profissão hoje em que dia exige. né? Como a Pamela Ponce falou hoje, profissões já que não existem mais, e daqui a alguns anos, quantos por cento das profissões não vão existir? 77%. 77%. Então. É muita coisa, né? Então hoje já temos profissão nova, digital influencer. Pois é, e é. Só falta ter a carteira assinada. Mas nem precisa ter a carteira assinada, viu, Rô? Porque é um empreendedorismo mesmo, né? São mulheres empreendedoras, homens empreendedores, e que exige muita disciplina, porque você levar para o seu público conteúdo todo dia
E isso a gente tem que lembrar que é conteúdo diário mesmo, pro feed e pros stories. Porque se você fica um dia sem publicar, a queda é incrível. Então, você sabe exatamente como é que funciona. Então, é lógico que as pessoas têm... A Marília Boareto postou dias atrás um texto muito bonito falando justamente disso. As pessoas têm uma visão errada de que a digital influencer, a vida é só glamour e tudo mais. E não é. Tem dias que, lógico, você não quer conversar. Isso é um ser humano, tem dia que você não quer falar. Só que como ela tem lá o compromisso com o seguidor, o compromisso com o cliente dela, faça chuva, faça sol, ela tem que estar lá nas redes sociais vendendo o produto a que ela foi confiada. Olha, a Valéria Dragoni está dizendo aqui que a gente falou de digital influencer, que é como ser jornalista. Todo mundo que escreve se diz jornalista. E todo mundo tem MTB, né, Valéria? Agora todo mundo pode ter um MTB. E a Karina Gulo está dizendo que precisa ter approach, senão, com o público, senão não rola. Estão certíssimas. E aí nós temos diferentes categorias de digitais influencers, né? Aquelas que se fizeram pela sua naturalidade, né, pela sua espontaneidade e conseguiram vender produtos, né, foram inclusive convencidas a vender produtos, e aqueles que não têm esse approach, que a Karina, né, está dizendo, e que se acharam capazes de se lançar a digitais influencers e que não convenceram seus públicos, né? Sim. Mais uma vez, é a naturalidade fazendo diferença aí nessa questão. Olha, a Viviane Batistella entrou aqui na live. Vivi, um beijo para você, querida. Você lançou o seu livro na sexta-feira. Infelizmente, eu não pude estar lá, mas desejo muito sucesso. A Viviane, eu acho que ela é fisioterapeuta. Psicóloga, isso. Mas não é jornalista, mas escreve lindamente. Escreve com a alma, com o coração. E você foi no lançamento do livro? Não fui. A lembrança que eu tenho da Viviane é fazendo faculdade. Eu tive que fazer uma matéria e eu fui entrevistá-la para falar sobre mulheres que amam demais. Olha que beleza. Ela aí, nem sei se ela lembra, que venceu um câncer, que está feliz, está linda, o cabelinho crescendo. Vi, um beijo para você, viu, querida? Pessoal, estamos chegando no fim. Olha como passa rápido. Nossa, passa muito rápido. Eu tô tentando negociar com o Quintal aqui mais meia hora, mas tem um programa depois. Depois daí tem outro depois. Então, que, aliás, ele já tá lá fora esperando pra entrar, né? Não pode nem atrasar. Olha lá, já deu um sorrisinho que ele está nos ouvindo. Vamos ver o que o corpo dele está dizendo lá fora pra gente. Ele cruzou o braço. Ele quer entrar. Ele cruzou. Olha lá, descruzou. A gente pode ficar mais meia hora? Deixa eu ver. Não pode, gente. Aliás, o Evandro não tem. Olha a cara do Evandro. Aliás, esse é um exercício muito bacana, ainda dá tempo, né? Que a gente faz na abertura do curso. Nós colocamos os alunos para se apresentarem diante da sala e o tempo todo, sem eles saberem, a gente está fazendo apontamento sobre o comportamento corporal. Quando termina essa dinâmica, eles se apresentaram, nós dizemos, olha, o seu corpo disse isso, 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 isso. Porque às vezes o corpo nega o que a boca está dizendo de positivo. Verdade. Né? Diz o contrário. João, né? O que acontece comigo? Acontece já várias vezes, já aconteceu várias vezes. Se eu estou falando em público, no primeiro dia aqui no rádio, na tarde da quarta-feira, na terça, que nós viemos eu e a Flávia à tarde aqui no programa do Diego falar, gente, eu tinha que ficar com um copo de água porque minha boca colava. Mas uma secura. Hoje eu não bebi essa água. O que... É medo? É vergonha? É pânico, pavor? O que é isso? Você falou do medo, e isso é muito legal, porque a gente abre o nosso curso falando sobre isso, né? Que é outra pesquisa do jornal britânico Sunday Times, realizada em 2015. Os britânicos queriam saber qual era o maior medo da humanidade. E os pesquisadores estimavam que o medo da morte fosse aparecer em primeiro lugar. Não deu. Deu medo de falar em público, com 51% ou 41%, depois 51%, o medo da morte está em terceiro lugar. Então, as pessoas têm sim diferentes níveis de medo ou ansiedade que causam alguns reflexos no corpo. Esse secar a boca é um reflexo. Secar a boca, o esfregar as mãos, ficar andando. Suar as mãos. A sudorese, ficar batendo o pé, a perna nervosa, né? Há inclusive uma síndrome da perna nervosa, do pé nervoso. Então esse tipo de coisa acontece. Como é que a gente combate esse nervosismo que o corpo expressa?
Tem algumas técnicas alternativas que fazem com que a pessoa baixe essa vibração. Por exemplo, o que nos dá medo, né, o que nos dá ansiedade é a adrenalina. Nós combatemos a adrenalina com endorfina e nós liberamos endorfina com exercícios físicos. Então há casos e casos de palestrantes bastante conhecidos, inclusive, que ao alugar uma sala para dar uma palestra, vão à academia do hotel, fazem uma esteira ali 20 minutos, Já li sobre isso. sobem, tomam um banho e vão para a plateia. Ou aquela pessoa que fica circulando no ambiente para liberar endorfina, entra mais tranquilo. Então há casos e casos. Tem também uma técnica alternativa das posições do sucesso. Você fica parado com o corpo empoderado, com as mãos na cintura, com o nariz empinado. Isso te empodera para entrar no ambiente. É óbvio que você não vai entrar no ambiente com o nariz empinado depois, né? Mas é um Tem a tal da alavanca do Yes, né? Tem os pulinhos, né? Que a pessoa se empodera. Isso dá uma tranquilidade maior do que você ficar ali no canto estralando os dedos ou friccionando as mãos. Eu sou o próximo. Eu sou o próximo. Roendo as unhas, né? Então são algumas técnicas, sim, que auxiliam a pessoa a baixar essa vibração, baixar a adrenalina e entrar um pouco mais tranquila. Eu sei que você vai finalizar, mas só para contribuir com a linha de raciocínio do João, fica de dica, gente. Peguem lá no YouTube o documentário da Amy Cuddy, que é uma pesquisadora de Harvard que fala justamente sobre as posições de poder. Sim. Faz uma grande diferença Você viu na nossa vida. o vídeo dela já do fake? Que ela tinha que fazer fake, até ela até virar verdade. Até virar verdade. Gente, infelizmente acabamos, 21h01. Já tem alguém nos olhando do outro lado do vidro, sorrindo, mas o Evandro fica bravo aqui, puxa a orelha. Eu não posso terminar esse programa sem mandar um beijo muito especial para minha filhinha, que hoje faz 22 anos. Fê, mamãe te ama, querida, parabéns para você. Eu duvido que você esteja ouvindo, porque ela está em Marília, e falou que ia comer japonês com as amigas, tem mais aqui mesmo, eu tenho certeza que depois ela nos vê aqui Hoje na pode. live. Hoje pode. Mas um beijo, filha. João, gratidão, muito obrigada. Hoje estou com a Gra já desde manhã, num evento super bacana também que ela encabeçou. Obrigada por terem vindo, o assunto foi muito bom e eu quero continuar mais uma próxima vez, porque tem muito mais coisa para falar, não? Pô, a gente que agradece, passou muito rápido mesmo, e parabéns pela condução brilhante do programa, realmente Obrigada. A gente se sente em casa, só faltou um cafezinho aqui pra gente estar na sua sala. A hora que essa TV voltar a funcionar, porque vai, a gente vai ter um living lá pra gente ficar mais à vontade. Que delícia. E a gente... café tem lá, Obrigada, obrigada. E a gente torce demais pela volta da TV, né, Gra? Nós somos filhos da Mix, da TV Mix. Sim, ela. Nós passamos por aqui, é muita alegria estar aqui contigo. A gente comemorou muito quando você veio para a rádio, porque há uma falta de programas jornalísticos, né, aqui na nossa cidade. Que bom que veio contigo. Muito obrigado pelo convite, pelo prestígio, aos amigos que nos acompanharam, que nos acompanham aqui, né, na nossa live, que participaram conosco. Obrigado, um grande prazer. Ó, a Elisângela, que trabalha no Jornal de Limeira, dizendo que amou, que ela não conhece, mas que você é uma simpatia, João. Muito obrigado. Elisângela, um beijo a todo mundo que esteve conosco. E, João, você aqui me elogiando, só complementando, eu não sei, me disseram, o Bruno falou, o Quintal falou, o Diego falou, que isso aqui é apaixonante. E realmente... Eu já teve quarta-feira que eu cheguei meio arrastada, aqui não muito bem. Mas na hora que eu termino isso aqui, eu termino tão energizada, tão feliz. E eu descobri realmente uma coisa que eu gosto de fazer. Que eu falei com a Pamela hoje, aos 53 anos, jornalista, sempre da mídia impressa. A gente se reinventar, né? Eu me reinventei aos 52, fiz 53 nesse... Então é muito bom e eu fico muito feliz e fico feliz realmente, sem falsa modéstia, em ouvir esses elogios, esse especial que você fez. Já me disseram dessa maneira que eu conduzo aqui, que eu mesmo não enxergava isso em mim. Então isso me engrandece, me envaidece de verdade. E eu fico assim feliz e muito grata a Deus por esse dom que Ele me deu, assim como vocês têm esse belíssimo dom da oratória. Gente, obrigada, de verdade. A gente que agradece e continuaremos lá prestigiando, né? Sempre. Do outro lado. Evandro, desculpa, quase 5 minutos de atraso. Meu querido, estou entregando o seu programa.
Vocês que estiveram conosco, muito obrigada. Quarta-feira que vem estaremos aqui novamente com novos convidados. Quarta-feira que vem, doutora Soraya, nós vamos falar sobre amamentação. Então, um tema muito legal também para você mãe, para você avó, ajudar aí sua filha, sua nora, nessa fase tão bonita que é a amamentação, né? Então, fiquem com Deus, um grande abraço. Fer, beijo para você, querida, mais uma vez, parabéns. Fiquem com Deus, até quarta-feira que vem. Fui! Mix AM 770. Um mix de informação, instrução, prestação de serviço, entretenimento, oração, autoajuda, social e evangelização. ZYK